Boa tarde, irmãos. A paz de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E a gente, pela graça de Deus, vive aqui na terra, irmãos. A gente tem lutas, tem momentos difíceis e também, sem contar, por fazer a obra de Deus, a gente se depara com tanta situação que querem de todos os meios e de todas as formas tentar parar a obra de Deus. Homens ímpios, homens que têm em seus corações o desejo de pôr freio e limitação ao poder de Deus. Todavia o Senhor, como dantes em Mateus capítulo 28 diz, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por amor de Jesus nós sofremos, nós padecemos e suportamos todas as lutas. Por amor de Jesus somos caluniados, ameaçados, perseguidos. Mas glória a Deus, porque todos os profetas que houveram antes de nós também sofreram. Os apóstolos, por levar a mensagem do Evangelho, foram perseguidos, foram mortos, mas contudo, eles perseveraram até o fim. Jesus diz em Apocalipse que aquele que perseverar, ele dará a coroa da vida. Aquele que for fiel até a morte, aquele que buscar perder a sua vida por amor de Jesus e do Evangelho, salvar-se-á. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Antes de eu ler a palavra com os irmãos, quero fazer uma oração breve para o Senhor dar-nos o entendimento acerca daquilo que iremos falar. Pai Santo e Justo, no nome de Jesus eu te dou graças e te louvo, Senhor. Peço neste instante que o Senhor venha nos perdoar e nos ajudar, Senhor, a interpretar a Tua palavra, não segundo a nossa razão ou nosso pensamento, mas conforme a revelação do Seu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor, nestes instantes, meu Deus, momentos primordiais que o Senhor nos concede de poder estar na Sua presença, e os que hão de ouvir a palavra do Senhor por meio deste vídeo, e que no futuro bem próximo, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, desviados, aqueles que estão, meu Pai, em trevas, possam ouvir a voz da Tua palavra e serem, meu Deus, levados ao arrependimento por meio do Seu Santo Espírito. Convence, Senhor, porque a Tua tristeza traz ao homem o arrependimento para a salvação. Portanto, te pedimos no nome de Jesus, Senhor. Fale conosco e nos ensine no nome do Senhor. Amém. Antes de eu ler a palavra, irmãos, eu quero também aproveitar a oportunidade e lembrar os irmãos. Eu estava participando agora há pouco do culto com os irmãos de consagração e depois eu fui ver lá no YouTube a pregação de ontem, aí eu vi que já não estava lá. O YouTube deixou um comunicado dizendo que sofri uma penalidade. Eles bloquearam, não sei por quanto tempo, as pregações ao vivo e deram um cartão amarelo e disse se eu infligir outra vez as diretrizes do YouTube, eles vão, durante acho que 2 semanas, parece, tirar aí sem poder colocar postagem nenhuma. Devido à pregação de ontem, acredito que eu devo ter citado alguma coisa que também, se eu falar aqui, eles devem também bloquear, então eu nem vou falar o nome. Os irmãos devem já saber da questão da área da saúde, irmãos. E também falando sobre as guerras, mas amém, tudo para a glória e honra de Jesus mesmo. A gente sabe que, você vê que pela tecnologia, a igreja também já sofre as perseguições. E quanto mais presencialmente, né, como é o caso daquele dia que eu estava pregando, eles denunciaram porque estava atrapalhando mexer no celular. Eles estavam dizendo que o barulho estava muito alto. Mandaram os guardas lá do metrô vir e eles vieram e comunicaram o motivo e falou que não podia mais pregar ali. Eu falei, amém. Então me retirei, sacudi o pó e fui para outro lugar, como Jesus diz. Então a gente vê como eles não querem realmente ouvir a verdade.
Mas eles querendo ou não, irmãos, o YouTube querendo que a pregação seja anunciada ou não, a gente vai pregar o evangelho, porque a gente tem esses meios que Deus nos abriu a porta, mas se também o Senhor fechar, ou se o YouTube não quiser que a gente pregue mais, irmão, as ruas é o nosso campo, é o nosso púlpito, e as almas que estão sedentas vão ouvir a voz do Espírito Santo. Esse sistema aí, mundano, querendo ou não, amém? Porque contra as portas da igreja, contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Eu quero ler com os irmãos aqui, em 1 Pedro capítulo 4, e versículo de número 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Amém? Então, estão sendo blasfemados o nome de Jesus por estes homens, mas para nós é glorificado. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E até hoje, irmãos, você vê que esta mensagem, ela é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para a igreja é poder de Deus. O poder de Deus que habita em nós, e que o Espírito da graça, o Espírito de glória que sobre nós está, nos leva a estes sofrimentos por causa do Evangelho. Porque a Bíblia diz na carta de Pedro, agora na segunda epístola, no capítulo, aliás, na primeira epístola ainda, no capítulo 5, versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Então, depois de havermos padecido um pouco, irmão, porque convém que neste tempo presente a gente sofra as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, que não se envergonha de pregar a palavra. Irmão, ontem eu estava pregando a palavra e o povo finge que não é com eles a pregação sendo dita. O povo passa como se nada tivesse acontecendo. A gente está ali anunciando que Jesus está voltando e que o arrependimento que o homem ele precisa fazer, ele precisa chegar a Deus através do arrependimento, que é o princípio da obra. Então, eles não estão dando a mínima. O sistema corrupto deste mundo tem aprisionado muita gente, levando muita gente à decadência, à ignorância, ao engano. E as pessoas, quando escutam a pregação do Evangelho, pensam que estão julgando elas, pensam que estão condenando elas. Não fale mal da religião do próximo. Não julgue a fé, a crença de ninguém. Não é essa questão que está sendo palpada ou tratada. O assunto que estamos tratando é o arrependimento. Porque o juízo de Deus está próximo. Deus tem pressa em fazer juízo. Pedro fala que o julgamento de Deus começa primeiro por nós. Primeiro pela casa de Deus. E qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Se padece, irmão, como cristão. E a gente não deve estranhar essa ardente prova que sobre nós vem. Porque é necessário que isso aconteça. Quando Paulo fala na carta de Coríntios, se eu não me falha a memória, ele diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para vos dar o escape. Então, cada um é provado segundo as suas próprias concupiscências. Cada um é atraído e engodado pela própria concupiscência. Mas um dos mandamentos do Senhor era: não cobiçarás. Então a gente vê, irmãos, como
O ódio dessas pessoas é grande contra o Senhor Jesus. Eles não têm temor. Eles não respeitam a pregação. Eles não estão nem aí para aquilo que está sendo falado. Eles não consideram o juízo, eles não consideram a severidade de Deus, eles não consideram o que Deus fará. A Bíblia fala em Salmos que Deus se fez conhecido pelo juízo que fez. A base do seu trono é justiça e juízo. E o povo está brincando. Evangélicos na brincadeira, no teatrismo, achando que evangelho é só ir à igreja, depois para casa, depois fazer as coisas do cotidiano, como se nada tivesse acontecendo. O mundo está em guerra. O mundo está em caos. A terra está pegando fogo. O povo está dormindo. O povo está cochilando. Mas a igreja está pregando a palavra. Os crentes sinceros e fiéis a Deus estão pregando, denunciando as obras infrutuosas das trevas, denunciando o pecado, denunciando essas obras de magia, de feitiçaria, de espiritismo, obras de idolatria, obras cruéis, malvadas, homens que se inclinam aos desejos de suas carnes, aborrecedores de Deus, detratores de males, inimigos de toda justiça, não cessam de pecar. Eles não se preocupam. Mas Pedro exorta aos irmãos que tomem ânimo, que sofra, que padeça como cristão, irmão, e não se envergonhe. Quando falar lá o crentinho, lá a crentinha, dê glória a Deus. Só que é o seu santarrão. Irmão, todos são pecadores, inclusive eu. Mas a gente reconhece que Jesus é o nosso justificador, como fala em Romanos 3. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no sangue de Jesus. Não é pelas nossas obras, porque nossas obras de justiça são consideradas como trapos de imundícia, mas é pela graça e mediante a fé. A Bíblia diz, cheguemos com inteira certeza e esperança ao trono da graça, para que em tempo oportuno sejamos ajudados. O Espírito Santo é quem nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus falou que nós somos ovelhas no meio de lobos. Eles odeiam a igreja, odeiam a palavra, odeiam a pregação. Outro dia eu estava pregando a palavra, passou 2 gays, e eles mostraram o dedo do meio. Eles fizeram gestos obscenos. Eles blasfemavam. Uns xingam, outros blasfemam escancaradamente. Quer vir para cima para bater. Bom, como lá no Capão Redondo outra vez aconteceu, o rapaz pegou uma faca e falou que ia me matar. Se matasse, glória a Deus. Porque eu sei que eu estou indo para o céu. Eu sei que estou indo para a glória, porque eu tenho convicção, irmão, que o que eu tenho feito ao Senhor não tem sido vão. Porque tem respaldo, tem base na palavra. Pedro sofreu. Tiago foi morto, decapitado por Herodes. Estevão foi apedrejado por aqueles homens cruéis, malvados. Jesus foi entregue segundo o determinado conselho e presciência de Deus. Mas aquele que foi entregue pelos nossos pecados, ele ressuscitou para nos justificar, irmãos. Porque Jesus foi solto às ânsias da morte, porque a morte não pôde conter. Jesus ressuscitou porque Deus é poderoso. Como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. É, 1 Coríntios, capítulo 15. E aqui do versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas de fato, Paulo diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou.
E isso tem muitas provas infalíveis. E Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos 12. Depois, como abortivo, apareceu a Paulo. E também há 500 irmãos, dos quais a maioria permanece vivos. Jesus está vivo, irmão. Ele está à direita de Deus. Mas este mistério, que quando é falado ao mundo, por meio de parábola, e também a pregação sendo pregada e feita, eles odeiam. Não foi a primeira vez que os guardas já veio e parou a pregação, dizendo que não podia pregar, irmãos. A gente sofre na pele, a gente padece por amor de Jesus. E o evangelho é isso. A gente neste presente século, irmão, estamos sofrendo, mas pelo nome de Cristo nós somos vituperados e bem-aventurados, porque temos como exemplo os profetas que sofreram em nome do Senhor, como diz o apóstolo Tiago. E nós temos por bem-aventurados os que sofrem, sofrer pelo amor do evangelho. Então, eles estão trabalhando para que a palavra de Deus não seja pregada. Mas ninguém pode combater contra Deus, porque a mão do Senhor está sobre a igreja. E Deus coopera com o seu povo para que a sua palavra seja pregada e a sua palavra ela venha prevalecer e crescer poderosamente. Amém? Então, eu quero deixar claro aí aos irmãos, não sei por quanto tempo, então, ainda tem esse meio de poder fazer o vídeo e colocar aí para os irmãos ver depois as pregações. E conforme a graça de Deus, vamos pregar o evangelho, irmão. YouTube querendo ou não, políticos querendo ou não, quem quiser ou não, irmão, a gente vai pregar. Porque Paulo fala em Gálatas capítulo 1, se eu estivesse ainda persuadindo aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Porque agrado eu aos homens ou a Deus? Agrademos a Cristo, irmãos. Importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Pregar a palavra, a gente está obedecendo a Deus. E os homens não querem ouvir. Xinga, blasfemam, quer matar, quer apedrejar, quer dar tiro. Não importa, irmão. Padeça como cristão. Sofra como um bom soldado. Amém? Então é isso aí, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. Continue firme, irmãos. Irmão Tiago, irmão Antônio, irmão Edson, irmão Fábio, irmão Lira, todos os irmãos, irmã Marilene, os irmãos que têm sofrido por amor de Jesus, sofrem, irmão. Evangelista Tadeu, missionário Daniel, continue pregando a palavra, irmão. Irmão Lucas, pregue com toda ousadia, com toda intrepidez de espírito e assim denuncie o pecado. A gente, cada dia, devemos melhorar nossa vida diante de Deus. Mas não deixe, irmão. Não deixe que o seu coração te condene, porque maior é Deus para te perdoar, para te purificar e para te erguer, irmão. Porque pelo nome de Jesus somos difamados. Tenho por mim que Deus a nós nos pôs por últimos como condenados à morte. E somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno muito, de glória muito excelente. Porque nos importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Amém? O reino de Deus é tomada força. O reino dos céus. Pregue a palavra, sofra e assim carrega no seu corpo, irmãos. Não se deixa ser dominado por coisa alguma, mas viva conforme Jesus quer. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.